Galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Fla-Flu termina 0-0 e além disso, uma notícia ruim para cada lado, lesões de Thiago Silva e Alexandro. Vamos falar sobre isso, já deixa o like, se inscreve no canal, você faz isso aqui embaixo e claro, comentar, deixa os comentários aqui para a gente trocar uma ideia. Estou gravando esse vídeo logo depois do Fla-Flu, que terminou 0-0 no Maracanã, na tarde deste sábado, um resultado que acabou sendo ruim para os dois, pensando na classificação da Taça Guanabara no Campeonato Carioca. Se a gente abrir a tabela, e eu estou deixando a tabela aqui, que eu peguei lá no Flash Score, o Volta Redonda lidera com 16 pontos, o Flamengo é vice-líder com 14, o Vasco tem 13, o Botafogo é o quarto colocado com 12, e depois tem um montão de gente com 12 também. Sampaio Corrêa, Nova Iguaçu e nesse momento o Boa Vista, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Boa Vista está ganhando da Portuguesa, está indo a 12 também. Então o Flamengo pode terminar a rodada até fora da zona de classificação, porque o Flamengo tem um jogo a menos ainda, né? O Flamengo, por conta da Supercopa, tem um jogo contra o Botafogo, foi adiado. Então, o Flamengo vai terminar esta rodada com um jogo a menos do que todo mundo, menos o Botafogo. Se o Botafogo ganhar o jogo dele contra o Madureira, ele já passa o Flamengo, e aí os dois teriam 8 pontos, e ele ainda pode ser ultrapassado pelo Nova Iguaçu, que enfrenta o líder Volta Redonda, pode ser ultrapassado pelo Sampaio Corrêa. Então não foi um bom resultado para o Flamengo, ainda que ele tenha um jogo a menos, esse jogo a menos é um clássico, e também não foi um bom resultado para o Fluminense. O Fluminense está patinando lá na 9ª posição, 11 pontos, mas já jogou 9 vezes. O Fluminense só tem mais 2 rodadas aqui para jogar, e ele está lá com 11 pontos. Pode ser que ele hoje, dependendo do resultado da rodada, o Fluminense fique a 4 ou 5 pontos, a 4, né? A 4 pontos do quarto colocado, que é quem vai para a semifinal. Então, em termos de tabela, o resultado foi ruim para os dois. E também tivemos 2 notícias ruins, tanto para o Fluminense quanto para o Flamengo, que são lesões de jogadores importantes. O Alexandro saiu logo no comecinho do jogo, aparentemente sentindo a parte interna da coxa esquerda, ali na região do pubis, região da virilha ali, e aí ele saiu ali, não sei se fez algum movimento, acabou saindo, foi para o banco, botou gelo ali na região. Segundo a Monique Danello, que estava no Maracanã fazendo a cobertura do jogo, pareceu, e segundo a informação da primeira avaliação da comissão técnica, que ele saiu mais por precaução, mas é algo que preocupa, porque o Alexandre é um cara muito importante. Inclusive o Alexandre fez falta na capacidade de um toque de bola mais qualificado, de uma construção mais qualificada, embora o Ayrton Lucas tenha entrado e tenha tido muitas participações e ações ofensivas. E do lado do Fluminense, o Fluminense perdeu o Thiago Silva depois de um choque casual com uma espécie de uma dividida com o Bruno Henrique. Ele acabou sentindo o tornozelo esquerdo, e aí me pareceu que ele estava com muita dor. Ele saiu mancando muito na hora do lance, teve o atendimento fora do gramado, né, fora do campo. Alguém da comissão técnica do Fluminense deu ali um comprimido, que eu imagino que seja alguma coisa alguma coisa para dor, e ele ainda terminou o primeiro tempo, voltou e terminou o primeiro tempo. Faltavam de 5 a 10 minutos para acabar o primeiro tempo, quando teve o choque, mas não voltou no segundo tempo, e estava lá no banco com uma bolsa de gelo gigantesca lá no tornozelo esquerdo. O pé esquerdo foi o pé que trouxe problema para o Fluminense, com problema para o Thiago Silva no Campeonato Brasileiro, né? Ele acabou sentindo um problema no calcanhar esquerdo e ficou mais de um mês fora, acabou voltando na reta final lá do Campeonato Brasileiro. Então essas duas lesões são lesões muito importantes. Pior para o Fluminense, que eu acho que a distância do Thiago Silva para o zagueiro reserva, que foi o Freitas, que entrou e fez até um bom segundo tempo,
acho que ela é maior do que a distância do Alexandro para o Ayrton Lucas. Mas os dois são dois jogadores vitais, importantíssimos para o Felipe Luiz e para o Mano Menezes. Então, além do resultado ruim, um 0-0, que atrapalhou os dois na briga pela classificação, atrapalhou, não pela classificação, mas na briga, o Fluminense pela briga pela classificação, o Flamengo na briga para ficar melhor colocado ali dentro da Taça Guanabara, da classificação, ainda pode gerar esses problemas de lesão. O jogo, cara, foi um jogo muito amarrado, um jogo muito equilibrado, é verdade, e um jogo muito amarrado em que no primeiro tempo, basicamente, os goleiros não tiveram nada a fazer, o Rossi não fez nenhuma defesa, o Rossi, deixa eu até olhar aqui, terminou o Rossi sem fazer defesa, né? O Rossi terminou sem fazer nenhuma defesa no jogo. O Fluminense não chutou nenhuma na moldura. E o Fábio, no primeiro tempo, só trabalhou numa outra saída de bola. O lance mais perigoso do primeiro tempo foi um cruzamento do Pulgar, se eu não me engano, da esquerda, que o Bruno Henrique cabeceou, a bola saiu à esquerda do Fábio, né, na esquerda da trave do Fábio, e se vai no gol, o Fábio não chegaria. O Bruno Henrique tirou muito de cabeça e acabou saindo. Então, primeiro tempo muito amarrado, com o Fluminense começando melhor, muito agressivo, impedindo a saída de bola do Flamengo. Depois o Flamengo foi crescendo aos pouquinhos, mas sem conseguir ter aquela imposição de ocupar o campo de ataque. Ele foi fazer isso ali depois dos 32, 35, então o Flamengo termina tocando muita bola e tendo muita posse de bola na frente, mas sem conseguir criar. Fluminense muito físico, trabalhando muito bem por dentro ali, com o Martinelli tomando conta, com o Arias jogando por dentro, muito físico também na ocupação de espaço, então praticamente não tivemos chance. No segundo tempo, o Fluminense continuou sem produzir quase nada, o Arias veio para o lado direito, o Lima entrou no lugar do garoto Riquelme, que desperdiçou, perdeu muitas bolas, né? Não conseguiu ficar com a bola, o Lima entrou no meio, o Arias veio para a direita, então o Flamengo continuou tendo dificuldade para criar, uma partida ruim do Michael, uma partida ruim do Plata, sem grandes aproveitamentos. E aí, na reta final do jogo, ali nos últimos 20, depois que o Felipe Luiz tirou o Plata e tirou o Michael e botou Luiz Araújo e botou o Juninho, o Flamengo cresceu um pouco, Luiz Araújo foi para a direita, o Gerson entrou no meio, e aí, nos 20 minutos finais, talvez 15 a 20 minutos finais, o Flamengo produziu. O Flamengo teve duas grandes chances de gol, duas excelentes chances de gol, uma cabeçada do Cebolinha, que depois entrou no lugar do Bruno Henrique, que ele, também um cruzamento do Ayrton Lucas da esquerda, ele cabeceou, a bola entraria no ângulo, iria na parede da rede do Fábio, o Fábio fez uma defesa gigantesca, e depois numa jogada anterior, que tem também uma dobradinha ali de Gerson e Ayrton Lucas pela esquerda, a bola sobrou para Ayrton Lucas, ele finalizou e o Inácio acabou tirando, travando, e depois o Fábio ainda fez uma defesa jogando para escanteio, acho que a bola já sairia. Então, assim, o Flamengo teve na reta final as duas melhores chances do jogo, chances que obrigaram o Fábio a trabalhar, mas no mais um jogo bem abaixo do que a gente imaginava, né? O Fluminense conseguiu atrapalhar muito o Flamengo, o volume de jogo do Flamengo conseguiu atrapalhar demais a capacidade do Flamengo envolver o Fluminense, a capacidade do Flamengo criar oportunidades no campo de ataque. Para mim, ficou muito, muito clara essa dificuldade do Flamengo na maior parte do jogo, quando o Cebolinha, Luiz Araújo, o Juninho menos, né, mas até melhorou também, e o Bruno Henrique veio pela esquerda antes do Cebolinha entrar, foi quando o Flamengo conseguiu criar alguma coisa, mas uma partida abaixo. Então, assim, em termos produtivos do Flamengo. O Fluminense também, tecnicamente, muito mal. O Guga cruzou 3 bolas do lado direito na mão do Rossi. O Arias também não produziu grande coisa, deu um trabalho ali ou outro quando jogou na direita, mas sem produzir muita coisa. Então, assim, um jogo abaixo, um jogo apagado das duas equipes. Acho que até o 0-0 foi um placar justo com o que a gente viu. Se tivesse que ter um vencedor, acho que teria que ser o Flamengo, porque o Flamengo, de fato, produziu mais do que o Fluminense.
Então, se você olha as estatísticas aqui, o Flamengo teve 11 tentativas no gol, o Fluminense teve só 3, 60% de posse do Fluminense. Escanteios ficou tudo mais ou menos parecido, né? 6-5. Então, se você observar, o Flamengo produziu um pouco mais que o Fluminense. Mas acho que, num geral, o empate acabou sendo um bom resultado. Quer dizer, um resultado justo, que foi ruim para os dois, por essa situação. O Flamengo não conseguiu assumir liderança e pode terminar a rodada, dependendo do que acontecer, até fora do G4. Se o Vasco vencer, se o Nova Iguaçu vencer, se o Botafogo vencer, o Flamengo pode terminar a rodada fora do G4, mesmo nesse caso tendo um jogo a menos. E para o Fluminense vai ter que secar muita gente, aí vai ter que torcer para o Volta Redonda ganhar do Nova Iguaçu, para ele continuar próximo ali, para continuar olhando, vai ter que torcer para o Madureira tirar ponto do Botafogo, para o Fluminense continuar sonhando com chegar entre os 4, porque de fato o Fluminense está numa situação muito complicada. E pior ainda, as lesões de Alexandro e Thiago Silva. Quero te ouvir, o que você achou, o que você pensou, o que você achou desse jogo? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. E muito obrigado pela audiência. Sempre muito bom ter vocês aqui. Um abraço. Tchau.